Eu nunca fui do tipo que acredita em lendas ou histórias para assustar. Sempre achei que eram invenções de gente velha, histórias exageradas para manter as crianças longe de lugares perigosos. Pelo menos, era isso que eu dizia a mim mesmo enquanto pegava o atalho naquela noite. Uma estrada deserta que cruzava a parte mais isolada da cidade, rodeada por árvores secas e morros baixos. Era o único jeito de chegar mais rápido em casa. Era final de tarde quando decidi cortar caminho. O céu já estava escurecendo, e o silêncio era quase absoluto. Não era um silêncio tranquilo, mas algo que fazia meus ouvidos unirem. Os galhos das árvores mortas ao redor pareciam se retorcer contra o céu escuro, como se estivessem tentando alcançar algo. Enquanto andava, lembrei das histórias que minha avó contava quando eu era criança. Ela sempre dizia que essa estrada era amaldiçoada, que havia um espírito que rondava por ali. Ela falava de uma criatura chamada Corpo Seco. Segundo ela, era um homem que, em vida, havia sido tão cruel que nem a terra o aceitou quando morreu. Seu corpo, diziam, foi cuspido para fora do túmulo repetidas vezes até que se transformasse em algo grotesco, algo que vagava por cemitérios e estradas desertas. Eu ri sozinho enquanto caminhava, tentando afastar os pensamentos. Era só uma história, certo? Uma dessas lendas criadas para manter as pessoas longe de caminhos abandonados. Mas, enquanto meus passos ecoavam naquele silêncio opressivo, comecei a me sentir desconfortável. Não sei explicar exatamente o que era. Talvez fosse a falta de luz ou o cheiro estranho no ar, como madeira queimada misturada com terra molhada. Olhei ao redor, tentando me distrair, mas só via a estrada e as sombras que as árvores projetavam no chão. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o caminho estivesse tentando me puxar para dentro. Até aquele momento, tudo parecia normal, mas havia algo que eu não conseguia ignorar. Era como se o próprio ar estivesse me observando. E eu sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Eu nunca fui do tipo que acredita em lendas ou histórias para assustar. Sempre achei que eram invenções de gente velha, histórias exageradas para manter as crianças longe de lugares perigosos. Pelo menos, era isso que eu dizia a mim mesmo enquanto pegava o atalho naquela noite. Uma estrada deserta que cruzava a parte mais isolada da cidade, rodeada por árvores secas e morros baixos. Era o único jeito de chegar mais rápido em casa. Era final de tarde quando decidi cortar caminho. O céu já estava escurecendo, e o silêncio era quase absoluto. Não era um silêncio tranquilo, mas algo que fazia meus ouvidos unirem. Os galhos das árvores mortas ao redor pareciam se retorcer contra o céu escuro, como se estivessem tentando alcançar algo. Enquanto andava, lembrei das histórias que minha avó contava quando eu era criança. Ela sempre dizia que essa estrada era amaldiçoada, que havia um espírito que rondava por ali. Ela falava de uma criatura chamada Corpo Seco. Segundo ela, era um homem que, em vida, havia sido tão cruel que nem a terra o aceitou quando morreu. Seu corpo, diziam, foi cuspido para fora do túmulo repetidas vezes até que se transformasse em algo grotesco, algo que vagava por cemitérios e estradas desertas. Eu ri sozinho enquanto caminhava, tentando afastar os pensamentos. Era só uma história, certo? Uma dessas lendas criadas para manter as pessoas longe de caminhos abandonados. Mas, enquanto meus passos ecoavam naquele silêncio opressivo, comecei a me sentir desconfortável. Não sei explicar exatamente o que era. Talvez fosse a falta de luz ou o cheiro estranho no ar, como madeira queimada misturada com terra molhada. Olhei ao redor, tentando me distrair, mas só via a estrada e as sombras que as árvores projetavam no chão. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o caminho estivesse tentando me puxar para dentro. Até aquele momento, tudo parecia normal, mas havia algo que eu não conseguia ignorar. Era como se o próprio ar estivesse me observando. E eu sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Corri pela estrada com toda a força que minhas pernas podiam oferecer. O som dos meus passos ecoava na escuridão, mas não era isso que me fazia acelerar. Era ela. Podia sentir sua presença, como um peso invisível nas minhas costas, e os passos apressados que me seguiam não deixavam dúvidas. Ela estava vindo atrás de mim. O sussurro persistia, mas agora era mais intenso,
quase como um zumbido ao meu redor. Era impossível entender as palavras, mas havia algo ameaçador naquilo. Olhei para trás rapidamente e vi apenas a estrada deserta, iluminada de forma irregular pelos relâmpagos. Não havia sinal dela, mas eu sabia que ela ainda estava lá. Depois de correr por alguns minutos, minha respiração estava pesada e minhas pernas começavam a fraquejar. Tentei me convencer de que tudo aquilo era fruto da minha imaginação, que talvez a mulher fosse apenas uma pessoa estranha que eu interpretei mal. Mas então, algo aconteceu. O som dos passos atrás de mim parou de repente, e o silêncio que tomou conta foi ainda pior. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado suspenso por um instante. Aos poucos, virei-me para olhar para trás. A estrada estava vazia, e a escuridão parecia ainda mais densa. Eu estava prestes a me convencer de que estava sozinho quando a vi novamente. Ela estava ali, parada a poucos metros de distância, como se tivesse se materializado do nada. Sua cabeça estava levemente inclinada, e seus olhos sem brilho estavam fixos em mim. "O que você quer?" gritei, sem conseguir esconder o pânico na minha voz. Ela não respondeu. Apenas ergueu uma das mãos, apontando para algo atrás de mim. Meu coração disparou enquanto me virei rapidamente, esperando ver algo terrível. Mas não havia nada, apenas a estrada deserta. Quando me virei novamente para encará-la, ela estava mais próxima, muito mais próxima. Seus olhos estavam a apenas alguns metros de mim, e agora pude ver melhor seu rosto. Havia algo grotesco em sua pele, como se estivesse rachando, revelando algo escuro por baixo. O cheiro ao meu redor mudou, tornando-se insuportável, uma mistura de carne podre e terra molhada. Sem pensar, dei mais um passo para trás. Tropecei e caí sentado no asfalto frio. Ela se aproximou mais, e o sussurro ao meu redor cresceu em intensidade, como se milhares de vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Tapei os ouvidos, mas era como se o som estivesse vindo de dentro da minha própria cabeça. "Por favor, me deixe em paz", implorei, com os olhos cheios de lágrimas. Ela parou, olhando para mim com aquela expressão vazia. Em seguida, inclinou a cabeça para o outro lado e abriu a boca como se fosse falar algo. Mas o que saiu não era uma voz. Era um grito agudo, sobrenatural, que fez meu corpo inteiro congelar. O grito ecoou pela estrada, cortando o ar como uma lâmina. Era um som que não deveria existir, algo que parecia vir de outro mundo. Minhas mãos tremiam enquanto tentava me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Era como se o medo tivesse drenado toda a minha energia. De repente, ela se aproximou ainda mais, parando a apenas alguns passos de distância. Agora, sob a luz intermitente dos relâmpagos, eu podia ver o horror em toda sua clareza. Sua pele estava rachada como uma porcelana velha, e algo escuro e pulsante parecia se mover por baixo, como se ela estivesse se desintegrando diante dos meus olhos. Seus dedos alongados tremiam, e as unhas quebradas pareciam prestes a se soltar. "O que você quer de mim?" gritei novamente, minha voz saindo como um sussurro desesperado. Ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse se divertindo com o meu pavor. Então, apontou novamente para algo atrás de mim, mas desta vez, eu não tive coragem de olhar. Não queria saber o que poderia estar ali. O sussurro ao meu redor mudou. Não era mais um zumbido indistinto, mas palavras. Palavras que não reconheci, ditas em uma língua que nunca tinha ouvido antes. Mas, de alguma forma, eu entendia o significado. Era uma ameaça, uma promessa de que algo muito pior estava por vir. Juntei toda a força que ainda restava em meu corpo e consegui me levantar. Não sabia para onde correr, mas sabia que precisava sair dali. Dei o primeiro passo para trás, sem tirar os olhos dela. Seus lábios se moveram novamente, mas desta vez, o som que saiu foi um riso baixo e gutural que fez minha espinha gelar. "Você não devia estar aqui", ela finalmente disse, sua voz soando como o render de metal enferrujado. Antes que eu pudesse reagir, ela ergueu as mãos, e o ar ao meu redor pareceu se comprimir. Meu peito ficou pesado, e eu mal conseguia respirar. Era como se algo invisível estivesse me esmagando, forçando-me a cair de joelhos novamente. Enquanto lutava para respirar, vi algo mudando nela. Sua forma começou a se distorcer,
tornando-se mais alta e magra, seus braços alongando-se de forma antinatural. A escuridão ao redor pareceu se mover, como se estivesse viva, e tudo o que eu conseguia pensar era que aquilo não era humano. Nunca foi. Quando finalmente reuni forças para olhar ao redor, percebi algo que me fez perder o pouco de esperança que ainda tinha. A estrada, antes longa e reta, agora parecia um labirinto infinito de sombras e árvores retorcidas. Não havia mais escapatória. De alguma forma, consegui me levantar. Minhas pernas tremiam, e meu corpo parecia pesar 1 tonelada. Mas a vontade de sobreviver foi mais forte. Não olhei para trás, porque sabia que, se o fizesse, provavelmente não teria coragem de continuar. Comecei a correr, mesmo sem saber exatamente para onde. O caminho diante de mim parecia se estender infinitamente, mas eu precisava tentar. Os sussurros estavam mais altos agora, misturados com aquele riso baixo e gutural que ecoava ao meu redor. Era como se a escuridão estivesse viva, se movendo junto comigo, me cercando. Minha mente gritava para que eu não parasse, mesmo que cada passo parecesse um esforço sobre-humano. Foi então que vi uma luz ao longe. Era fraca, quase imperceptível, mas era o suficiente para reacender uma centelha de esperança em mim. Corri em direção a ela, ignorando o cansaço e o medo que consumiam meu corpo. À medida que me aproximava, a luz ficava mais forte, e eu percebi que era a entrada da estrada principal. Finalmente, um sinal de civilização. Com o coração disparado, cheguei à estrada asfaltada e me joguei no chão, exausto. A sensação de estar fora daquele lugar era quase indescritível. O silêncio agora era reconfortante, e a luz dos postes parecia me envolver em segurança. Olhei para trás, para a entrada do atalho, mas não havia nada lá. Apenas a escuridão. Enquanto tentava recuperar o fôlego, um carro passou lentamente, e o motorista parou ao me ver caído no acostamento. Era um homem idoso, que abaixou o vidro e perguntou se eu estava bem. Balancei a cabeça, ainda sem conseguir falar, e ele insistiu em me levar para a cidade. No caminho, ele comentou: "Você teve sorte, garoto. Pouca gente volta inteira daquele atalho. Já ouvi histórias demais sobre gente que entra lá e nunca mais é vista. Você devia evitar esse lugar." Eu não respondi. Apenas olhei pela janela, vendo a estrada desaparecer atrás de nós. Sabia que nunca esqueceria aquela noite. Algo naquele atalho era real. Algo que não podia ser explicado. E, por mais que estivesse a salvo agora, uma parte de mim sentia que não tinha escapado completamente. Que aquilo ainda estava me observando, esperando pelo momento certo para me encontrar novamente.